Eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Um dos efeitos da LETEC vai ser no debate político. E imaginem os senhores, um candidato que, ao invés de poder mostrar sua plataforma, fica todo o tempo se defendendo de notícias falsas. O pátio, as celas e uma sala para a amamentação foram os principais pontos avaliados na penitenciária do Paraná. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do país e a maior parte está concentrada nos estados do norte. A principal reivindicação ainda é a garantia da terra. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide manter prisão domiciliar do deputado federal Paulo Maluf. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária e tem mais informações. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão de manter a prisão domiciliar de Paulo Maluf foi do ministro Edson Fachin. O ministro concedeu o chamado habeas corpus de ofício e considerou que a atual situação de saúde do deputado federal afastado permite a concessão da prisão humanitária. Maluf já está em prisão domiciliar desde o dia 28 de março, depois que o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar em um habeas corpus. Inclusive, esse habeas corpus seria julgado pela sessão plenária de hoje, mas diante da decisão do ministro Edson Fachin, eles consideraram que esse HC está prejudicado. Vamos ver agora o momento em que o ministro Edson Fachin concedeu o habeas corpus de ofício. Tendo em vista o não provimento do agravo regimental nos embargos infringentes, a concessão da prisão domiciliar. Como não houve essa apreciação, senhor presidente, e tendo em vista que o não provimento do agravo regimental mantém rígida a decisão que determinei ao início da execução e, portanto, certifiquei também o respectivo trânsito em julgado, eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. E na sessão de hoje também, os ministros negaram o recurso de Paulo Maluf, que contestava a condenação dele pela primeira turma. Maluf foi condenado em maio do ano passado a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão no regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Vamos ver na reportagem como foi esse julgamento. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar na sessão desta quinta-feira. Para ele, basta apenas um posicionamento divergente no julgamento realizado pela turma do STF para que seja cabível o recurso chamado embargos infringentes. Os embargos infringentes contra as decisões de turma cumprem papel relevante e tradicional em nosso direito. Diante de uma questão controversa, permitem ampliar o colegiado de julgamento da causa. Portanto, os embargos infringentes contra a decisão da turma são um recurso a merecer prestígio maior do que aqueles contra a decisão do Pleno. Não há sentido lógico, ao meu ver, em refazer, pela via interpretativa, a proporção de julgadores. O ministro Marco Aurélio também aceitou a possibilidade de julgar os embargos infringentes. Ele disse ainda que não é necessário um número mínimo de votos divergentes para contestar a decisão das turmas. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. Repito, presidente, não há qualquer cláusula, quer no regimento interno, quer no Código de Processo Penal, que limite a adequação dos embargos infringentes à natureza da matéria em que ocorrida a discrepância no órgão julgador. Já o decano, o ministro Celso de Mello, disse que esse tipo de recurso apenas pode ser julgado
quando houver ao menos 2 votos divergentes na turma, conforme propôs na sessão de ontem o ministro Luiz Roberto Barroso. Peço vênia para acolher a posição segundo a qual são admissíveis no Supremo Tribunal Federal embargos infringentes oponíveis a acórdãos majoritários de qualquer de suas turmas, proferidos em sede de ação penal originária, desde que haja 2 votos vencidos em favor do réu condenado, ambos consubstanciadores de juízos absolutórios em sentido próprio, atribuindo ainda, quando for o caso, eficácia suspensiva a essa modalidade recursal quanto à prisão no que concerne à parte da decisão objeto da controvérsia penal e de impugnação em sede de embargos infringentes. Com o voto do ministro Celso de Mello, o julgamento do recurso ficou em 5-5. O desempate foi da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para ela, também são necessários 2 votos divergentes em julgamento nas turmas para caber embargos infringentes. Para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica, e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada, eventualmente, em casos como este que agora se apresenta numa das turmas. Para comentar a sessão plenária de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuppolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Foi mantida a prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf, mas não no HC do ministro Dias Toffoli, né? Exatamente. Vamos tentar recapitular esse julgamento que tomou toda a sessão plenária da quarta e desta quinta-feira. Em maio de 2017, a primeira turma condenou o deputado federal Paulo Maluf por lavagem de dinheiro a uma pena de 7 anos, 9 meses, alguns dias e multa. Dessa decisão, a defesa ingressou com um recurso chamado embargos infringentes, sob a alegação de que teria havido um voto divergente durante o julgamento que ensejava a propositura desse recurso. O ministro relator Edson Fachin, monocraticamente, sozinho, portanto, decidiu que aqueles embargos eles não eram cabíveis, porque não teria havido um voto divergente, já que os 5 ministros que compõem a primeira turma votaram pela condenação e que, portanto, não haveria essa divergência capaz de ensejar a propositura dos embargos de divergência, e entendeu que esse recurso era meramente protelatório, que a defesa queria era ganhar um tempo. E, com isso, determinou o trânsito em julgado dessa sentença e o imediato cumprimento da pena pelo qual o deputado foi condenado na primeira turma. Contra essa decisão, a defesa de Paulo Maluf ingressa com outro habeas corpus contra a decisão de Edson Fachin, que determina a execução imediata, alegando que o estado de saúde do deputado está muito debilitado e que ele precisa de cuidados especiais que na penitenciária ele não teria e que, portanto, pedia o habeas corpus humanitário para que ele cumprisse a pena em regime domiciliar. O ministro Dias Toffoli, relator desse habeas corpus, e no finalzinho de março desse ano de 2018, concede a liminar e Paulo Maluf vai cumprir a pena em regime domiciliar, onde ele está cumprindo até os dias de hoje. Só que durante o julgamento que se iniciou ontem com o apregoamento desses embargos infringentes, já que houve um recurso contra a decisão monocrática de Edson Fachin que negava o seguimento a esses embargos, e também o habeas corpus deferido pelo ministro Dias Toffoli, mas ad referendo, sob ainda uma confirmação do plenário, eles começaram a ser julgados ontem e terminaram hoje. Mas quando terminou o julgamento do agravo, para dizer que definitivamente, por 6-5, não eram cabíveis os embargos infringentes, o ministro Dias Toffoli proferiu o seu voto, mas antes que os demais ministros se manifestassem nesse habeas corpus, o ministro Edson Fachin, de forma monocrática, e acatando todas aquelas observações feitas pela defesa e pelo ministro Dias Toffoli, que o levaram a conceder a liminar, ele, de ofício, concede o habeas corpus para manter
Paulo Maluf no cumprimento da pena, mas no regime domiciliar. Por isso que os demais ministros não votaram no habeas corpus, que era da relatoria do ministro Dias Toffoli, mas mantida a prisão domiciliar em razão da decisão do ministro Edson Fachin. Explicado. Obrigado, Karina. Obrigada a você. Crime de lesão corporal na direção de veículo não permite absorção do delito de embriaguez. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi aplicado pelos ministros da 5ª turma ao rejeitar pedido de absorção do crime de condução de veículo sob o efeito de álcool pelo delito de lesão corporal na direção de veículo em caso de atropelamento. De acordo com o processo, o motorista dirigia embriagado quando atropelou um pedestre na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Em primeira e segunda instâncias, ele foi condenado por embriaguez ao volante e lesão corporal e teve pena de 1 ano de detenção, além da suspensão da carteira de motorista por 4 meses. Mas ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou que, como o crime de lesão corporal é mais grave, deveria absorver o delito de embriaguez ao volante pelo princípio da consunção. Um crime fim, um crime mais grave, absorve uma conduta meio. Então, quer dizer, eu vou utilizar um tipo penal mais grave que necessariamente utilizou uma conduta meio e vou absorvê-la. A exemplo disso é quando eu tenho uma fraude, eu tenho um estelionato e eu vou utilizar alguma modalidade, alguma hipótese de fraude para cometer o estelionato. Então, essa fraude que foi utilizada, ela é absorvida pelo crime fim e mais grave. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a jurisprudência do tribunal impossibilita a aplicação do princípio da consunção para os delitos citados no caso. Isso porque os crimes são previstos no Código de Trânsito Brasileiro separadamente. O de condução de veículo sob o efeito de álcool é previsto no artigo 306. Já a lesão corporal na direção de veículo está tipificada em outro artigo, o 303. Os ministros da 5ª turma também destacaram que os crimes possuem momentos consumativos diferentes e que, assim, um não depende do outro para acontecer. A Justiça Federal obriga o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a regularizar terras quilombolas no arquipélago do Marajó, no Pará. O INCRA terá que regularizar terras de 14 comunidades quilombolas da Ilha do Marajó. Em 2013, o Ministério Público Federal entrou na Justiça depois de constatar que muitas vezes as terras utilizadas para o cultivo de arroz se confundem com as ocupadas por quilombolas. O MPF relata ainda que os processos de regularização fundiária na região estão parados há mais de uma década e que a medida é necessária para promover o crescimento ordenado e evitar conflitos fundiários. A Justiça estabeleceu o prazo de 2 anos para que os processos de regularização fundiária, que já tiveram um relatório técnico que delimita e identifica as áreas publicados, concluídos, e 4 anos para os que ainda não tiveram. A sentença determinou também o pagamento pelo INCRA e pela União de R$5 milhões por indenizações de danos morais coletivos. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, CNJ avalia condições dos presídios femininos em todo o país. O pátio, as celas e uma sala para a amamentação foram os principais pontos avaliados na penitenciária do Paraná. Nesta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o recurso do ex-ministro José Dirceu por unanimidade e manteve a pena do ex-ministro de 30 anos e 9 meses e 10 dias de prisão. A defesa ainda pode entrar com embargos de declaração, que impede a prisão imediata de José Dirceu. Ele foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Lava Jato. O ex-ministro ficou preso de agosto de 2015 a maio de 2017, mas conseguiu o direito de aguardar os recursos em liberdade. O Conselho Nacional de Justiça está avaliando as condições dos presídios femininos em todo o país. O objetivo é apresentar soluções para melhorar a acomodação das presas. Hoje a vistoria foi na penitenciária do Paraná. A medida foi determinada pela presidente do STF do CNJ, ministra Carmen Lúcia, para mostrar à sociedade as condições das penitenciárias de mulheres, principalmente a situação das detentas grávidas e em amamentação.
O pátio, as celas e uma sala para a amamentação foram os principais pontos avaliados na penitenciária do Paraná. Também foi feita uma reunião com os administradores da unidade para saber como é a rotina das grávidas e lactantes. O número de detentas que necessita de condições especiais varia de mês a mês segundo a direção do local. Em março eram 20, mas no começo do ano esse número chegou a 83. Tudo que foi registrado vai fazer parte de um banco de informações do Conselho Nacional de Justiça. O bem-estar dessas mulheres e a qualidade de vida das crianças são as principais metas do Programa de Implementação da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Poder Judiciário. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Andremara dos Santos, coordenou a vistoria, que teve a participação de desembargadores e magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná. Temos que zelar para que a lei seja cumprida e não naturalizemos a violação de qualquer natureza. Como não naturalizamos a violação deles, e é por isso que estão presas, também não podemos naturalizar a nossa, na condição de poder que temos nós juízes, de mantermos presos, de fazermos vistas grossas e tal. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, recebeu o desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e também do Colégio de Presidentes dos TRS. O encontro foi no gabinete do presidente do TSE, ministro Luiz Fux. Os regionais se preparam para as eleições gerais de 2018. E na oportunidade, o desembargador tratou sobre alguns pontos que precisam ser afinados para a realização do pleito no dia 7 de outubro. A questão da jornada de trabalho, a questão da unificação, o oficial de justiça, o trabalho do oficial de justiça no pleito, propaganda eleitoral, enfim, todos os temas afetam o processo eleitoral. No encontro, um dos temas que tem merecido a atenção dos regionais, as chamadas fake news. Nós tivemos em março passado, em Mato Grosso, um encontro que reuniu também os presidentes e assessores e juízes eleitorais da propaganda, né, discutindo por 2 dias, né, o tema. Inclusive vai dar origem a uma revista específica para propor um alinhamento da questão em pauta. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça a situação do índio no Brasil. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do país e a maior parte está concentrada nos estados do norte. A principal reivindicação ainda é a garantia da terra. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje o primeiro dia de debate sobre as perspectivas e os desafios da propaganda eleitoral. O seminário reuniu juízes, corregedores e desembargadores dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, ressaltou a importância da uniformidade de regras sobre a propaganda eleitoral no sistema judiciário. Ele abriu o ciclo de palestras, lembrando que os candidatos devem focar nas propostas aos eleitores. O seminário é promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE, para desembargadores, corregedores e juízes eleitorais dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Um dos assuntos destacados foi o uso das redes sociais como ferramenta de propagandas eleitorais e as fake news, que são as notícias falsas em circulação na internet que podem prejudicar a concorrência leal entre os candidatos. Um dos efeitos da LEPED vai ser no debate político. Porque imaginem os senhores, um candidato que, ao invés de poder mostrar a sua plataforma, fica todo o tempo se defendendo de notícias falsas e da suscitação dessas intrigas pelo adversário. Durante a palestra, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto deu detalhes sobre a legislação na propaganda eleitoral, como a instalação de comissões fiscalizadoras. Para que os juízes saiam não com um padrão comportamental, porque isso atentaria à sua independência, mas sim com conhecimento de causa sobre novidades que escapam, por assim dizer, ao conhecimento tradicional. Já o secretário-geral da Presidência, Carlos Eduardo Frazão, falou sobre a necessidade de se preservar a liberdade de expressão
eleição, sem prejudicar a isonomia entre os candidatos em todo tipo de propaganda eleitoral, inclusive na internet. A premissa filosófica da nossa legislação eleitoral, de um modo geral, ela se centra muito na igualdade entre os competidores. Não que isso não seja um bem relevante, é um bem relevante, mas as pessoas e os candidatos são diferentes na vida. Então é preciso, nesse caso, a meu ver, apostar num regime de maior liberdade para que você restabeleça a igualdade. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Olha, a gente abre com uma notícia que acabou de chegar aqui na redação. O processo contra o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, por corrupção passiva, sai do Superior Tribunal de Justiça e vai para a Justiça Comum. A determinação é do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. No último dia 6, Perillo renunciou ao cargo e, com isso, perdeu o foro privilegiado no STJ. A Procuradoria-Geral da República voltou a defender o cumprimento da pena depois de condenação em segunda instância ao apresentar as contrarrazões à defesa do ex-presidente Lula. A procuradora Raquel Dodge pediu ao STF a manutenção do acordo do Tribunal Regional da 4ª Região, que determinou o cumprimento de 12 anos e 1 mês de prisão pelo ex-presidente. E veja só essa notícia: o Tribunal Regional da 1ª Região determinou a contratação imediata de um candidato ao cargo de carteiro em Minas Gerais. Os Correios alegavam que o homem tinha um desvio nos joelhos, mas, segundo a sentença, o candidato está apto para a função de carteiro. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Mas, antes de encerrar o jornal, vamos ver uma reportagem sobre o Dia do Índio, comemorado hoje. Para representantes da nação indígena, a data deve ser lembrada pela resistência ao preconceito e também pela preservação dos territórios. O som ecoa e anuncia um rito de passagem. A dança que celebra a vida e os costumes. A ancestralidade milenar desenhada na pele. Tribos indígenas que ajudaram a construir a identidade brasileira ao longo dos séculos e que, na atualidade, pedem um reconhecimento dos direitos. O Brasil tem hoje, segundo o IBGE, cerca de 900 mil índios. Eles se dividem em 305 etnias e falam aproximadamente 274 línguas. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do país e a maior parte está concentrada nos estados do norte. A principal reivindicação ainda é a garantia da terra. A demarcação de terras indígenas, para nós, enquanto povos indígenas, ela é importante. Porque, primeiro, é a partir da terra que construímos a educação, a formação, a saúde e todas várias outras coisas que podemos reivindicar as instituições públicas. Mas antes disso, eu preciso da minha educação cultural, a minha formação cultural, eu preciso do contato com a terra. Para que os povos indígenas possam assim cobrar seus direitos, para que os povos indígenas sejam reconhecidos de fato pela população brasileira, acho que o ideal seria dessas demarcações de terras, para que assim eles pudessem resgatar a sua cultura, resgatar a sua crença, resgatar seus ideais. A garantia da demarcação de terras é um direito dos indígenas. A legislação do país, a começar pela Lei Maior, a Constituição de 1988 e outras normas, como o Estatuto do Índio, determinam o que cabe ao Estado fazer para assegurar o cumprimento dessas diretrizes. Essa proteção jurídica garante que o Brasil tem essa riqueza de diversidade. O Brasil é mais rico culturalmente porque tem esta proteção jurídica, e essa proteção jurídica reflete com um marco muito importante para esse país. Nós somos dos poucos países em que ainda temos tribos indígenas milenares com a preservação do território, dos hábitos, dos usos, dos costumes e inclusive da língua. Sentimento de pertencimento também presentes na alma e na mensagem de Braulina Baniwa, que vamos ouvir em sua língua materna.
O Arrio tá o Ataie tá na Rapana, reta o Arrio tá cá o Acadega tá na Iem PTP na Cajorlin o direito. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. Nosso WhatsApp é 61992606116. Nosso e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.